Graça e paz, meus irmãos. Neste mês, nós vamos considerar o assunto sobre finanças, sobre economia, sobre trabalho, sobre riquezas. Isso porque vivemos em tempos difíceis, tanto política como economicamente. Por causa disso, facilmente podemos ser acometidos de preocupações e ansiedades sobre o futuro. Se o assunto sobre o dinheiro já é de grande relevância na Bíblia, mais ainda se torna em tempos instáveis como o que nós estamos atravessando. Dinheiro é um assunto altamente espiritual, só que muitas vezes nós não nos damos conta disso, não percebemos o quão importante é esse assunto, tanto que ele é repetido muitas vezes na Bíblia. Penso que você vai ficar um tanto surpreso com essa declaração, né? Na Bíblia, encontramos 3.225 versos sobre questões financeiras. Você sabia disso? Só no Novo Testamento temos 2.084 versos sobre administração financeira e dinheiro. Agora, sobre fé, nós temos 215 versos que falam sobre a fé. E sobre salvação, nós temos 218 versos no Novo Testamento que falam sobre salvação. Agora veja só sobre dinheiro, 2.084. Isso deve chamar a nossa atenção para esse assunto. A maneira como nos relacionamos com o dinheiro revela onde está o nosso coração. Para esse assunto, nós vamos considerar, pelo menos no dia de hoje, nessa nossa reunião, 3 textos básicos que a Bíblia nos apresenta e que chama a nossa atenção sobre esse assunto, né? O primeiro destes está em Mateus capítulo 6, dos versos 19 até o 34. Eu quero ler e eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Então, abra a sua Bíblia em Mateus 6, 19 a 34. Agora, veja que esse texto está lá dentro do contexto do Sermão do Monte. E coisas bem importantes, assuntos bem importantes, o Senhor está ali trazendo à tona para os seus seguidores, né? Quer dizer, com o objetivo de colocar fundamentos na vida deles. Então ele fala sobre a ajuda aos pobres e necessitados, começa o capítulo falando sobre isso, que como a igreja deve realmente ser modelo de amor e bondade neste mundo. Depois, um pouquinho mais na frente, ele fala sobre a oração, como que nós devemos orar, né? E fala sobre o jejum, como nós devemos jejuar, qual é a atitude no nosso coração por trás do jejum. E aí, a partir do verso 19 até o final, ele aborda o assunto que é de grande importância para nós. E ele começa dizendo: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí ele dá uma pausa e aí depois começa a falar sobre as preocupações sobre esta vida.
E aqui nós vemos, né, como que nós podemos nos incluir dentro desse assunto, especialmente por causa da ansiedade, da preocupação com o que está por vir. E aí ele diz: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esta é a palavra que o Senhor traz aos seus discípulos, falando sobre por que eles não deveriam estar de forma alguma preocupados, né? Tesouro no céu. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Finanças, meus irmãos, é a única coisa, dinheiro é a única coisa que pode competir com Deus sobre o senhorio do nosso coração, né? Então, este é um assunto que nós precisamos prestar atenção. No verso 22 e 23, como nós já lemos, ele chama atenção para a cobiça, que entra pelos nossos olhos. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo que há no mundo, né, todo tipo de concupiscência vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Quando este mundo ou os valores deste mundo estão no nosso coração, isto compete com Deus a respeito de quem estará nos governando ou nos direcionando. Deus, ele é Senhor absoluto, ele é soberano. E nós já aprendemos que o Senhor Jesus não pode ser nosso Salvador, a não ser que ele seja Senhor sobre a nossa vida, né? O verso 24, nesse texto, chama atenção para o fato de que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, né? Ou nós vamos desprezar um e prezar o outro, ou vice-versa. Algumas versões da Bíblia chama isso de mamon. Não podeis servir a Deus e a mamon. Quem está por trás das riquezas deste mundo? Você já pensou nisso? Vamos dar uma olhada para responder ou nos ajudar a responder esse texto, lá em Ezequiel, capítulo 28, do versos 12 ao 19. Isso vai nos ajudar a entender um pouquinho a respeito de quem está por trás de riquezas, quem tem esse nome também chamado Mamon, né? Então está escrito assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura.
Estavas no Éden, olha, veja a origem, né? Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É claro, não está falando sobre o rei de Tiro. Isso aqui é simplesmente um paralelo que o rei de Tiro estava vivendo. Ele tinha, atitudes, e vamos dizer que ele estava com a mesma síndrome que aqui esse texto se refere, que está falando sobre Lúcifer, né? Na multiplicação do teu comércio, ou seja, da sua influência, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, Vamos voltar. Te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirá. Ele está aqui, esse texto, falando, se referindo à queda de Lúcifer, por causa do seu comércio de injustiça. Então, é este ser que está por trás do comércio neste mundo, que está por trás das riquezas deste mundo e que também pode receber esse nome de Mamon, que compete conosco, compete com Deus a respeito do senhorio, da lealdade do nosso coração. Nós já aprendemos também que coração, na Bíblia, na maioria das vezes, refere-se à nossa atitude, refere-se às nossas escolhas, refere-se às decisões que nós tomamos no nosso coração, ou seja, no nosso livre-arbítrio. E aí, dentro desta esfera, é que nós desenvolvemos ansiedades, ou nós desenvolvemos preocupações com o que está por vir. Agora, nós somos chamados a viver pela fé. Então, se nós não vivemos pela fé, e isso significa diretamente depender de Deus, confiar em Deus, saber que Deus está no controle da nossa vida, seja pela vida ou seja para a morte, Ele é o Senhor da nossa vida e nós devemos estar olhando para Ele e não para as circunstâncias. Satanás busca controlar todo o comércio da terra. Por meio da ganância, ele consegue controlar os homens. Através de um comércio, ou seja, influência, injusto, ele procura assumir as rédeas, não só dos negócios, mas também da ciência, da tecnologia, da saúde pública e do governo, dos meios de comunicação em massa, das artes, dos entretenimentos, da diversão, né? Também dos esportes, da educação e até das igrejas e famílias. Veja que todas estas áreas, que são áreas de influência, elas estão também sendo dominadas por dinheiro. E no tempo que nós estamos vivendo, nós vemos principalmente como que
a política, a economia está sendo manipulada pela questão de dinheiro. Através da ganância, sede de poder, orgulho, medo e, em especial, o temor da insegurança do futuro. Satanás escraviza a mente, o coração dos homens, gerando este medo, essa preocupação, essa instabilidade na vida e na sociedade. Deu para entender que não dá para servir a Deus e as riquezas? São totalmente caminhos que não se cruzam, eles não andam nem paralelamente. Um vai numa direção e outro vai para outra direção. Deus tem nos chamado a viver uma vida sem preocupações ou ansiedade. Por isso que a Bíblia também nos ensina que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de nós. Então aí é o que os versos 25 a 34 nos admoesta a não estar ansioso ou preocupado com a vida. Pelo contrário, nós devemos andar pela fé. Não ficar repetindo palavras vãs. Deus sabe o que cada um de nós realmente necessita. E isso já ainda também está no mesmo texto, né? No mesmo capítulo 6, quando ele fala sobre oração. Quando forem orar, não sejam como os pagãos ou gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Eles pensam que pelo muito falar e repetir serão ouvidos. Não. O nosso Deus, que é também o nosso Pai, ele sabe aquilo que nós temos necessidade antes mesmo que nós vamos pedir a ele, né? O outro texto que eu gostaria de salientar aqui nesta nossa reflexão está lá em Lucas capítulo 16. Então, abra sua Bíblia nesse texto, Lucas capítulo 16, que tem como título, na maioria das nossas Bíblias, o administrador infiel, né? E vamos ler. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar? Não tenho força. E tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma a sua conta, senta-se depressa e escreve 50. A seguir ele chamou ao segundo: e você, deve quanto? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: toma a sua conta e escreve 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros,
quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Novamente, Jesus repete este assunto, como nós vemos no capítulo 6. Agora, chama a nossa atenção o seguinte, né? Elogiou o administrador infiel? Parece esquisito, dá uma ideia de que Jesus está aqui fazendo uma menção positiva à desonestidade, mas não é isso não. Por ser desonesto, mas por pensar no seu futuro, não era porque ele era desonesto que Jesus aqui o administrador estava elogiando, mas por ele pensar no futuro. E nós devemos entender essa afirmação lá de Jesus, de elogiar o administrador infiel, da seguinte maneira: precisamos estar tão determinados a assegurar o nosso futuro na eternidade, a vida nossa com Deus lá na frente, como esse administrador estava buscando assegurar o seu destino após ser demitido. É isso que Jesus está salientando ali. Tudo neste mundo passa. Então, por mais que ele investisse nesse contexto, isso chegaria ao fim. Mas o que nós investimos naquilo que tem valor eterno, isso faz uma grande diferença na nossa vida lá no futuro. Riquezas de um mundo ímpio. Nós precisamos lidar com as riquezas deste mundo ímpio. E uma vez que o mundo caiu, uma vez que o pecado se estabeleceu aqui, tudo aquilo que era santo ficou corrompido, né? Literalmente tudo que existe pertence a Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo, mas ele também entregou tudo que existe neste mundo ao controle, à mordomia do homem. Lembra disso? Lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que ele fala sobre isso. Satanás usurpou este mundo por consequência da queda. E você vê lá, por exemplo, Lucas capítulo 4, versos 5 e 6, na tentação de Jesus, Satanás tenta Jesus dizendo, depois de lhe mostrar toda a riqueza, toda a glória de todas as nações da terra, ele disse, olha, tudo isso aqui me foi entregue e eu darei a você se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse a ele, somente a Deus adorarás, né? Mas por que Satanás estava oferecendo a Jesus? Porque ele usurpou pela queda do homem, por ceder à tentação e ao pecado, então isso gradativamente foi passado para Satanás. Agora, outra razão de nós entendermos que não faz parte, riqueza não faz parte do reino de Deus, é porque, por exemplo, lá em Romanos capítulo 14, verso 12, nós encontramos que está escrito, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E eu vou te dizer, as riquezas deste mundo não geram nem justiça, nem paz e nem alegria no Espírito Santo. É o povo de Deus que tem o coração centrado no Senhor Jesus, no senhorio de Jesus Cristo, é que vão promover justiça, paz e vão experimentar a verdadeira alegria, que não depende do ter ou de não ter, nem das circunstâncias, mas depende de ter a sua vida resolvida em Deus. Nós precisamos nos firmar nisso. Se não formos dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio,
Deus não pode nos confiar as riquezas verdadeiras. Então, quem é fiel no pouco? E aí, nós vemos que as riquezas deste mundo estão dentro dessa categoria de pouco. Mas Deus quer confiar nas nossas mãos as verdadeiras riquezas. A economia do reino de Deus não é baseada em acumular, mas em dar, em ser generoso, em valorizar pessoas. Pessoas são verdadeiramente as riquezas que estão neste mundo e são tão ricas, são tão valorosas que a Bíblia fala, refere-se a cada vida como sendo de maior valor do que o que existe no mundo inteiro. E Jesus veio para buscar e salvar pessoas, aquelas que se haviam perdido, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. No reino de Deus, não existe exatamente essa ideia de igualdade, mas de equidade. Equidade promove justiça. Nós podemos nos recordar de Atos capítulo 4, todos vocês já leram isso, né? Atos capítulo 4, que fala sobre o início da igreja, e diz lá como que aqueles que haviam recebido Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e que tiveram agora uma compreensão do que é o reino de Deus, como que essas pessoas, aquelas que eram mais abastadas, mais ricas, digamos assim, né, que tinham posses, como que eles venderam suas propriedades. Isso não foi todos, isso foi um grupo de pessoas que tinham mais condições do que a grande maioria. Eles vendiam suas propriedades e traziam o valor ali, depositavam para os apóstolos administrarem, especialmente no contexto de gerar graça, misericórdia ou equidade, suprindo a necessidade daqueles que não tinham nada e que estavam vivendo em carência. Deus, ele é glorificado quando nós entendemos isso. Você já ouviu falar de fair trade? Esse é um termo em inglês, fair trade, que significa negócio justo. Você já lutou para ter vantagem em alguma transação comercial, além daquilo que você sabe seria justo, né? Provérbios capítulo 20, verso 14, esse versículo é bastante interessante. Diz assim: nada vale, diz o comprador, mas depois que fecha o negócio, ele sai se gabando do bom negócio que fez, né? Isso mostra que a atitude do coração é de levar vantagem. Você, porventura, já passou por situações assim de depreciar o valor de uma mercadoria de alguém que produziu para levar vantagem? Isso é injustiça. Isso é amar as riquezas. Fair trade, negócio justo, é contra essa atitude. Isso foi levantado através de pessoas na área de comércio, na área de negócio, que estava vendo como que as pessoas que produzem, principalmente no campo, na maioria das vezes, eles são explorados. Eles têm muito trabalho, muito custo para produzir um bem e depois chega lá um atravessador, compra tudo a preço quase de nada, eles quase não têm lucro algum, e estas pessoas que não tiveram trabalho algum, apenas foram os atravessadores, ganham a maior parte do lucro. Isso não promove justiça, não promove o reino de Deus. E Deus vai chamar a prestação de conta a todas as pessoas que estão envolvidas com o negócio. Quem é rico diante de Deus? Sabia que Deus tem realmente levantado algumas pessoas com esse dom, com essa capacidade de gerar riqueza? Lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 19,
tem um verso que nos mostra isso, que Deus deu dom, deu habilidade, deu capacidade para algumas pessoas gerarem riquezas. Agora, não é porque essas pessoas são especiais aos olhos de Deus e Deus agora está criando uma plataforma para que elas vivam uma vida regalada, uma vida assim no bem bom. Não, essas pessoas são chamadas por Deus, capacitadas por Deus para abrirem caminho para abençoar a outras pessoas. Então, isso significa livrar os desfavorecidos do jugo da injustiça, das garras de Mamon. E isso faz parte do projeto de Deus através da igreja neste mundo. Pessoas que têm a capacidade de gerar riqueza, esses empreendedores que têm ideias fabulosas e coisas que ninguém pensou antes, mas eles começam e geram grandes lucros. Isso é para que eles possam abrir oportunidade de emprego para pessoas. Não empregos que exploram, mas emprego que vai trazer dignidade para as pessoas, né? Nós precisamos entender isso. O terceiro texto que eu quero comentar com vocês está lá em 1 Timóteo capítulo 6, 7 a 10. 1 Timóteo capítulo 6, 7 a 10. Diz assim: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O amor do dinheiro, ter o dinheiro como Senhor sobre o coração, é a raiz de todos os males. O dinheiro serve para comprar pessoas, comprar a consciência das pessoas, escravizar pessoas. E nós precisamos entender, chegamos neste mundo sem trazer nada conosco. Nascemos, alguns dizem, né? Careca, pelado e banguelo. Não tem nada que você trouxe para cá. Então, tudo que nós adquirimos é lucro. E ao sairmos daqui, também não levaremos nada. Então, precisamos aprender a apreciar tudo que nós temos com simplicidade de coração, tendo o que comer cada dia, tendo com o que nos cobrir cada dia. Devemos ter uma atitude de contentamento, de alegria, de gratidão, né? Agora, tudo que existe neste mundo, que foi criado por Deus e que Satanás usurpou, nós precisamos redimir. Tudo que está nas nossas mãos, se Jesus é Senhor sobre a nossa vida, Ele também é dono, é Senhor de tudo que existe, que está debaixo da nossa mordomia. Ele é o Senhor de toda a roupa que nós temos. Ele é o Senhor da nossa casa, se a temos. Se temos uma casa própria, na verdade, pertence a Deus. Qualquer bem que nós possuímos neste mundo, na realidade, pertence a Deus e deve ser usado para a glória de Deus, né? Agora, voltando a esses que Deus deu a capacidade de produzir riqueza, eu gostaria de citar, né, uma pessoa que eu conheço, que é meu amigo, que é um empresário e muito bem sucedido, como que esta pessoa tem livrado tantas pessoas do jugo de injustiça, né? Esta é a primeira pessoa e é a única até hoje que eu conheço que antes, quando ele estava em ascensão na sua empresa, no mundo de negócios e muito comprometido com o reino de Deus, alguém apresentou para ele, chegou um missionário, um pastor, apresentou para ele um projeto
que estava envolvido com a expansão do reino de Deus e pediu ajuda. E ele não tinha nada como ajudar aquela pessoa naquele momento. E o que ele fez? Ele orou e perguntou a Deus: Senhor, eu devo fazer parte desse processo? Eu devo fazer parte dessa visão? E Deus falou que sim, que ele deveria fazer parte. E ele não tinha com o que contribuir, pois ele foi ao banco, ele tinha crédito, ele tomou um empréstimo no banco e doou para a causa, para a expansão do reino de Deus. Eu fiquei realmente muito admirado com a atitude deste homem. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ele foi o primeiro e até agora tem sido o único que eu conheci, que tomou um empréstimo no banco para obedecer à voz de Deus em ajudar. E é verdade, nós não conseguimos ficar fazendo Deus dever a nós. Deus é extremamente generoso e ele nos abençoa com a sua graça e direção. Este homem, ele está no mundo empresarial, é um grande modelo, é um ancião, uma pessoa que tem voz na vida de muitos outros empresários por causa da sua honestidade, da sua justiça, por ele praticar fair trade, quer dizer, negócio justo, tem que ser bom para os dois lados, ele vive dessa forma. Então, riquezas, meus irmãos, faz parte da área de influência deste mundo com um grande poder de manipular, usar, escravizar as pessoas, mas também de libertar, de abençoar, de direcionar, libertar das garras de Mamon. E nós precisamos aprender mais sobre isso. Então, hoje, nós ficamos por aqui e abrindo este assunto que até o final deste mês nós estaremos comentando e certamente o Espírito Santo nos trará orientação, nos trará revelações e eu creio, e este é o meu objetivo, nos trará também libertação de medo, de ansiedade, especialmente para aquilo que está por vir. Nós somos chamados a depender de Deus, a viver pela fé e não pelo que temos, não pelo que nós possuímos e nem pelas circunstâncias. Que Deus possa gerar no seu coração reflexão e interesse por esse assunto, porque como nós vimos no início, a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro, sobre finanças, sobre riquezas do que sobre fé e salvação. Isso porque, se Jesus não pode ser o Senhor da nossa vida e de tudo que nós temos, ele também não pode ser o nosso Salvador. Nós não podemos servir a Deus com integridade se dinheiro é Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Nós temos que tomar uma decisão radical. Que Deus nos abençoe e que esteja iluminando a nossa mente nesse processo. Amém. Então, até a próxima semana, com a graça de Deus.